Olá, de volta com o doutor Cláudio aqui falando sobre as doenças do estômago e ele que faz parte do Instituto de Atenção à Longevidade. A pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito daquela redução estomacal que é chamada de bariátrica, né? Eu quero saber se aquilo ali aquele tipo de cirurgia é boa para a saúde da pessoa ou se ela, desde que seja feita dentro do procedimento normal, se ela traz benefícios, enfim. Vamos falar a respeito da cafeína, do chocolate, enfim, de tudo isso que você abordou no tema, no bloco anterior. Ok. Em relação à cirurgia bariátrica, a questão da redução do estômago, já há várias técnicas existentes e tem evoluído, e a medicina está de parabéns nesse sentido, mas a decisão geralmente ela é muito particular, muito individual, né? Ela pode trazer benefícios se realmente você tem uma necessidade imperiosa de diminuição de peso, por ter riscos, principalmente da ordem relacionada à obesidade, né? A questão de risco cardiovascular, qualidade de vida, e esse indivíduo não conseguiu perder peso com outra alternativa, com nutricionista, alternativas de atividade física, ele não conseguiu realmente um resultado não adequado, fora da conduta cirúrgica, e há uma necessidade imperiosa para que haja realmente melhora da qualidade de vida e também de amenização de risco em relação à sua saúde por vários outros fatores, seja eles um diabetes, seja ele uma hipertensão de difícil controle, seja qualquer outra doença que realmente necessite uma dor crônica em joelho, né? A pessoa tem realmente, ela acha que vale a pena se submeter. Aí a gente tem que falar, e quais são as consequências dessa cirurgia? Você colocou aqui de surpresa essa questão dessa pergunta, a gente tem que se salientar a própria cirurgia, é um procedimento cirúrgico, né? Você tem que estar apto e com vontade de realizar, pelas questões de todos os riscos que toda cirurgia apresenta, o desconforto cirúrgico você vai ter que fazer, vai ter que conversar com o seu médico, tem que estar psicologicamente preparado para isso, tem que ter um preparo psicológico, passar por uma equipe, o cirurgião vai encaminhar, você vai ter todo um acompanhamento de nutricionista, psicólogo, né, para você realmente se preparar para isso, você tem que contar com peso adequado, ter um preparo prévio de uma equipe multidisciplinar e posteriormente na adequação no pós-operatório da redução desse estômago também, que aí é a parte talvez mais difícil, onde a pessoa vai ter que reeducar sua alimentação com muito cuidado. E saber que muitas vezes vai precisar estar suplementando, até por exemplo a vitamina B12, que muitas vezes a parte do estômago que é responsável pelo fator intrínseco fica prejudicada e a pessoa passa a ter carência, algumas pessoas têm que estar tomando às vezes a injeção para suprir a parte nutricional da vitamina B12, você tem às vezes algumas necessidades. A pessoa vai conversar, na realidade é uma decisão individual e depende muito da conversa do médico com o paciente em relação da cirurgia gástrica, né? Agora, com relação às cafeínas. A cafeína, que agride de forma direta o estômago. A questão do café. O café, a gente coloca até que ele é um elemento, né, que ele tem um potencial, vamos dizer, um elemento que ele pode ser saudável para algumas situações. Ele aumenta a capacidade de concentração, de alerta, as pessoas querem estudar um pouco mais, de disposição, às vezes, para fazer alguma atividade. Então a cafeína vamos colocar como um fitoterápico, um elemento da fitoterápica que tem efeitos colaterais. Ela tem os efeitos colaterais que ela pode dar uma arritmia, pode dar um ataque cardíaco, ela pode trazer uma insônia, ela pode trazer alterações diversas no organismo, né, tremores, você pode ter efeitos colaterais dessa cafeína, né, incluindo aí nisso a questão estomacal. Então algumas pessoas elas não resistem bem, principalmente já está com essa barreira gástrica já prejudicada. É um somatório. Se a pessoa se alimenta com excesso de gordura, queijos gordos, manteiga, alimentos gordos, e aí ao final coloca um café muito concentrado, a tendência realmente é você agredir esse estômago, né, e passar a ter problemas. Então, nesse ponto você tem que ter cuidado. E aí, vale salientar, a gente citou a questão do chocolate, né, que além da questão do chocolate, se ele for muito gordo, a gordura por si só pode trazer agressão. A questão do chocolate que eu estava falando, a questão do refluxo, o chocolate ele pode diminuir a questão da válvulazinha. A gente tem que lembrar, o tempo é curto, mas é interessante falar, sim. Que você tem que manter a válvula que liga o estômago ao esôfago. O esôfago é o canal que liga essa regiãozinha que você deglute, aqui é a pós-deglutição, vai levar o alimento até o estômago. Antes de entrar no estômago, você tem uma válvula, certo? E essa válvula ela pode funcionar melhor em algumas pessoas e menos em outras. Quando ela não funciona de forma adequada, né, você tem refluxo. O líquido do estômago sobe para esse esôfago, esse canal, e isso vai levar a uma agressão da mucosa do esôfago que não está preparada para aquele líquido ácido, né?
nós falamos até no início, no primeiro bloco, e isso vai levar a sintoma, a azia, queimou. Seria a bilis? Não, a bilis é da vesícula, lá é pós-estômago, é alívio estomacal mesmo. Sim. E aí você tem o ácido clorídrico, vai ter aquela acidez, você vai ter aquele queimor, que pode passar em silêncio, alterar a mucosa do esôfago e levar até uma neoplasia, um câncer a longo prazo. É verdade. Então as pessoas têm que estar atentas e ter cuidado a isso. Então, na prevenção do refluxo, vale salientar, né? Tentar alimentar-se sem líquido nas refeições, evitar deitar imediatamente após as refeições, né? A gente tem que ter esses cuidados e evitar alimentos que possam diminuir, e até medicamentos, são diversos medicamentos, até os sedativos, medicamentos tarja preta, eles diminuem e relaxam a musculatura da válvula, que evita o refluxo. Então você tem que ter cuidado com alguns medicamentos também. Isso você vai conversar com o seu médico, para evitar realmente esse desconforto e não estar precisando usar por toda a vida um omeprazol, que foi o que a gente começou a falar no início do programa. Então a gente está voltando ao problema para quê? Para que as pessoas evitem esse tratamento preguiçoso de estar simplesmente tomando omeprazol pela vida inteira, quando você pode realmente amenizar. E aí tem as consequências do uso longo, a longo prazo de omeprazol. Então você tem que aprender realmente e não ficar nesse comodismo de tentar resolver todo o seu problema gastroesofágico, né, simplesmente tomando um comprimido a vida inteira, que pode trazer problemas a longo prazo para a sua saúde, principalmente para aquelas pessoas que já ultrapassam 50 anos de idade. Mas quem faz a ingestão do omeprazol geralmente está necessitando, e ele é um paliativo ótimo, resolve de imediato. Aí pode criar um vício, uma dependência, e é justamente, como o senhor colocou aí, essa ação prolongada, esse uso prolongado dele vai trazer danos mortais para o seu organismo, para o seu estômago, né? Bom, então, é você aí que a gente colocou, a gente falou, além das consequências, o omeprazol tem dos trabalhos recentes que a gente colocou do maior risco, o estudo japonês sobre câncer de estômago, questão da memória, o possível risco de maior incidência de Alzheimer, a questão da alteração da microbiota intestinal, permitindo bactérias agressivas ao aparelho digestivo passarem pelo estômago e você trazer alteração dessa flora da microbiota intestinal. Nós temos que lembrar que o tratamento com omeprazol, qualquer outro medicamento para diminuir a acidez estomacal, é para ser feito no tempo adequado e permitir a correção do que foi agredido, permitir a cicatrização de uma úlcera, o tratamento de uma gastrite. Vamos dizer, você faz o tratamento por 2 meses, corrige o que agrediu, corrige o fator alimentar, o medicamento, o que esteja causando de forma colateral a agressão ao estômago, você trata por aquele tempo, e o correto é você não mais precisar. Se você precisar usar a longo prazo, tem um refluxo intenso, não consegue fazer um controle, você tem alternativas para utilizar de outros medicamentos já, que podem ser melhor que o omeprazol, mas isso você vai conversar com o seu médico. É importante não se acomodar, né? Isso é que é importante salientar. A úlcera nervosa, ela provoca tontura, ela provoca mal-estar, náuseas, porque de vez por outra eu ouço alguém falar, inclusive até em entrevistas de rádio, e eu sinto fortes náuseas, né? Mas aí falta a pergunta na ocasião, mas você tem problema estomacal, ou essa náusea constante, diária, quase que diária, ela é provocada por um outro tipo de problema? Não, você falou aí da questão nervosa, da ansiedade, a questão do humor. Realmente a relação de ansiedade e disfunção do segmento estomacal, então da dispepsia. Você às vezes tem como sintoma, entre vários sintomas que um processo de ansiedade pode trazer, de alteração de humor, uma depressão, você pode ter sintomas gástricos relacionados ao processo de alteração do seu estado de humor, de serenidade, a presença de uma ansiedade, de um estresse. Então realmente você pode ter, algumas pessoas, sintomas a nível gástrico. Então é importante salientar aqui que realmente é importante nesse tratamento, também a longo prazo, você observar essa questão sua de ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, tentar tratamento, né? Isso conversando com o seu médico, não usar qualquer medicamento, né? Porque o amigo usa, a vizinha, o vizinho. Você tem que estar tendo uma boa orientação e por quanto tempo usar e que medicamento usar, porque temos que salientar e lembrar, medicamentos têm efeitos colaterais, e às vezes os piores efeitos colaterais são daqueles medicamentos que se usa a longo prazo, se acomodam, o ser humano se acomoda e não percebe, e aí quando vai descobrir já realmente tem situações que a reversibilidade já se torna mais difícil. Então é importante estar atento e não ficar utilizando medicamento de forma indiscriminada, seja para o estômago, seja para a ansiedade, né? Então nós temos que estar realmente fazendo uma boa conduta médica nesse sentido e orientando o paciente a não se acomodar. Vale também lembrar
que hoje, né, você já tem estudos mostrando que você já pode ter também na questão da microbiota, você já tem, assim como tem o H. pylori, que é resistente à acidez gástrica, você já tem outros lactobacilos que também ajudam nesse equilíbrio, até do estômago, da flora intestinal, que pode melhorar o processo imunológico, pode estar relacionar-se com a produção de elementos, vitaminas que interferem na questão do humor, do desempenho, da imunidade, inclusive estudos até da pediatria, sou geriatra, mas já tem estudos até da área da pediatria mostrando que a questão da intervenção na microbiota intestinal de crianças melhorou a questão de episódios de reações alérgicas, de processos infecciosos respiratórios em crianças. Isso tem trabalho já em universidade no sul do país, em vários outros países, mostrando realmente uma boa resposta quando você cuida com muito carinho da relação do macro com o micro, o homem e seus microelementos, seus micro-organismos, micróbiozinhos que nós temos que ter uma boa relação com os animais, com a natureza visível e também temos que ter uma boa relação com a natureza que nós não conseguimos ver, visualizar a olho nu. E essa microbiota deve ser bem cuidada e hoje já se estuda e já sabe quais são os elementos os mais benéficos e como corrigir muitas vezes, desde a criança até a pessoa idosa. É importante também trazer essa informação e as pessoas buscarem, porque vão evitar muitas vezes estar utilizando medicamentos com efeitos colaterais. Quando você colocou aí a questão, quando ela é dotada de irreversibilidade, eu até senti um certo arrepio, um certo susto, porque geralmente a coisa, quando acontece dessa forma, será que se a pessoa, por orientação médica, tirar aquele medicamento que ele estava usando a longo prazo, sem a orientação médica, será que vai resolver o problema ou ele tem que partir para um tratamento mais eficaz? Depende. Aí é aquela situação que nós falamos, até sendo redundante, cada caso é um caso, o médico vai avaliar, mas certamente a retirada de um medicamento que pode trazer prejuízo por um efeito adverso grave é algo benéfico. E o médico vai estar realmente, muitas vezes, tendo um desgaste em convencer o paciente. Você quer um exemplo? Um medicamento, um sedativo, um medicamento prescrito em receituário azul, tarja preta, você retirar para diminuir o risco de uma queda em um idoso, diminuir a chance de uma depressão, de sintomas psicóticos, de falha de memória, de uma precipitação, início mais precoce de Alzheimer. Então, para ele fazer esse trabalho, requer tempo, cuidado, carinho e convencimento, às vezes, que não é fácil. Então, realmente, você precisa alertar e cada indivíduo vai receber sua orientação e precisa-se que haja uma relação boa entre o médico e o paciente, uma confiança entre ambos, para que você tenha um bom resultado e evite realmente danos à saúde da pessoa. Aí, eu acho que o tema foi bastante plausível, né? Foi convincente a explanação. Na próxima semana cá estaremos mais uma vez com mais um programa Entre Amigos. Um abraço e até lá.